Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Nos diz a palavra de Deus: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Eu li na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Amados, esse texto que nós lemos é perfeito. Ele é magnífico. Como todos os textos da Bíblia são perfeitos e são magníficos, claro. Mas esse texto tem uma particularidade muito especial. Ele fala a respeito da própria palavra. É a Bíblia que testifica dela mesmo e ensina-nos por que devemos lê-la, por que devemos confiar e quais os frutos que a leitura, que a observação dos princípios da palavra produz na vida do servo de Deus. O Senhor Deus na sua perfeição, o Senhor Deus na sua onisciência, na sua grandiosidade, Ele sabia que nós precisávamos de um manual de fé, de um manual de vida, e o Senhor preparou-nos uma palavra, preparou-nos um manual, preparou-nos uma forma de observarmos os princípios que são imutáveis e permitir que esses princípios adentrem os nossos corações e que faça morada em nós. E Ele deixou-nos, portanto, a palavra de Deus. Um livro, irmãos, se nós formos observar a sua confecção, o seu agrupamento, ou outra palavra que você queira usar para a sua formação, para a formação do cânon, se nós formos observar, vamos descobrir que a Bíblia é um livro extremamente complexo. Extremamente complexo. Os livros que compõem a palavra de Deus foram escritos num período de aproximadamente 1500 anos. Imagine isso, irmãos. Foram aproximadamente 1500 anos desde o primeiro livro a ser escrito até o último. Um período extremamente longo. Se nós estivéssemos hoje no ano zero, o primeiro livro, por exemplo, estaria sendo escrito hoje, em 2000. Estamos em 2012, claro, mas vamos arredondar para 2000. O último livro, que seria o de João, seria escrito no ano 3500. Só para você ter noção de tempo, olha o tempo que a palavra de Deus demorou para ser escrita. 1 milênio e meio. Gente, é muita coisa quando nós observamos dessa forma, não é? Aí estaria hoje o primeiro livro sendo escrito, e daqui a 1500 anos, no ano 3500, estaria sendo o último para fechar, sim, os livros que formariam posteriormente o cânon sagrado. Outra particularidade interessante também que não deixa de tirar a complexidade da Bíblia é que foram 40 pessoas que a escreveram. 40 autores em média. Entre estes nós encontramos pessoas que tinham uma excelente formação, outros que eram extremamente humildes. Nós vamos encontrar Moisés com uma formação excelente. Vamos nos deparar com Davi, um rei. Salomão, um rei. Vamos também nos deparar com um pescador. E com pessoas humildes. Muito humildes. Mas todas essas pessoas tinham algo em comum, e isto é que é importante ainda hoje para nossos dias. Na verdade, é fundamental para os nossos dias. O que eles tinham em comum, irmãos, é a mesma coisa, é o mesmo que as igrejas deveriam ter em comum também. O que esses autores tinham em comum era o mover do Espírito Santo de Deus. A palavra nos diz que ela foi inspirada por Deus, ou seja, houve um orientar direto do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus alcançou a cada um desses que escreveram textos. Vale ressaltar que eram textos avulso, ninguém sentou atrás de uma escrivaninha, colocou seu notebook sobre a mesa e falou: agora vocês me dão um tempo, coloque uma plaquinha de ocupado na minha porta, porque agora eu vou escrever um pedaço da Bíblia.
Não, de forma alguma, claro, até porque eles não teriam notebook, né? Mas uma coisa interessante, irmãos, os textos que foram escritos, principalmente o do Novo Testamento, eram cartas direcionadas às igrejas, cartas que tratavam de assuntos particulares das igrejas, mas que o Espírito Santo de Deus conservou para que fossem agrupadas, para que servissem de orientação para as nossas vidas. Mas por que não há uma diferença? Por que não há um contraste? Por que não há uma discrepância entre os textos? Nós precisamos entender, irmãos, que estava ali com aqueles autores o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito Santo de Deus que inspirou o primeiro escritor, bem como o último. Foi o mesmo Espírito, o Espírito de Deus. É por isso que a unidade bíblica é perfeita. É por isso que o texto bíblico até parece que foi escrito por uma pessoa só, porque é uníssono, é igual, ele não se contradiz, é perfeito, porque o que vem de Deus é perfeito. E nisso, irmãos, podemos também tirar um exemplo para os nossos dias. Sim, nós vivemos dias de proliferação de igrejas. A cada dia uma igreja nova surge. Diversas missões, ministérios, igrejas, enfim, nascem com bastante variedade em nossos últimos tempos. Mas o que nós temos notado, amados, infelizmente, é que o Espírito de Deus que inspirou nesses 1500 anos, 1 milênio e meio, o Espírito de Deus que inspirou aqueles escritores não é o mesmo que tem inspirados os nossos criadores de igreja, porque o que há, irmãos, de diferença radicais, infelizmente, contra a própria palavra, nós vemos que nós não temos uma uniformidade de igreja. As igrejas não trabalham no mesmo sentido, não trabalham na mesma visão, não trabalham na visão que é a visão de Deus para o que nos chamamos de igreja. Claro, toda regra há suas exceções, evidentemente há ministérios que estão em conformidade com os princípios de Deus, sem sombra de dúvida, claro. Nós não podemos generalizar, mas o que nós temos visto, amados, são muitas igrejas que não estão trabalhando na mesma linha, trabalhando na mesma direção. Fica a pergunta: de quem é a inspiração? De quem é a inspiração? A Bíblia foram 1500 anos, mais de 40 autores, e há uma unidade no texto. Por que as igrejas não possuem unidade? Unidade de princípios, unidade de amor, inclusive. Não existe, meu Deus amado, misericórdia. O que nós temos visto, irmãos, é um tanto de gente puxando a sardinha. Puxando a sardinha para si. Não é isto? Recebi um e-mail de alguém essa semana e ele dizia: Elias, eu sou obreiro de uma igreja, mas eu fui visitar outra igreja, outro ministério, e o presidente da minha congregação, o presidente do meu ministério, ficou sabendo e me colocou no banco, me tirou da posição de obreiro e trouxe outra pessoa para dirigir a congregação na qual eu estava à frente. Isso é correto? Isso é correto? O servo de Deus não pode visitar outra igreja? Aí eu pergunto a vocês, amados, isso é correto? Qual é o espírito que está movendo em cima dessas coisas todas? Qual é o espírito que está agindo nessa situação? O Espírito de Deus não faz diferença entre igreja A ou igreja B. Pelo menos não deveria existir diferença, porque é o Espírito aquele que edifica a igreja. Se é o Espírito que edifica a igreja, que mal existe em eu visitar uma igreja, uma comunidade, uma congregação que não seja a minha denominação? Em que eu estarei pecando? Em que eu estarei errando? Se em tese todos dizem que é o reino dos céus.
Então você vê, amados, que nem sempre é o Espírito de Deus que está inspirando as pessoas a fazerem as coisas. E nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, e muito cuidado para nós não pecarmos contra Deus, para nós não errarmos a nossa caminhada. E seguindo ainda o texto de 2 Timóteo 3,16, diz-nos a palavra: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade. Útil para ensinar a verdade. Se você, meu amado que me ouve, se você quer conhecer a Deus, se você quer ter comunhão com o Senhor, se você quer ter proximidade, intimidade, unidade, enfim, se você quer ser uma pessoa só, habitação do Espírito Santo de Deus, eu quero falar para você: tens que conhecer a palavra de Deus. Tens que conhecer a palavra de Deus, porque ela é a única que pode nos trazer o ensino da verdade, e a verdade é Cristo Jesus. Se eu quero conhecer a verdade, se eu quero ter intimidade, se eu quero ter profundidade na minha unidade com Deus, eu preciso ler a palavra, preciso meditar na palavra, preciso comer a palavra e preciso orar para aquele que inspirou os escritores sagrados a trazer a revelação a mim. Portanto, irmãos, queres conhecer a Deus? Tem que ler a palavra de Deus, tem que comer, tem que reservar tempo na tua agenda para a Bíblia, porque se não houver tempo para Deus, se não houver tempo para a meditação na palavra, com certeza você não conseguirá crescer verdadeiramente. Você pode até tornar-se algo grande, né? Algo grande, tipo um elefante branco da vida espiritual, da vida cristã, mas lá por trás, irmãos, você não terá nada que te suporte, que te dê um suporte para que você fique de pé, para que você permaneça de fé, porque para que você possa passar por sobre as dificuldades, é preciso conhecer a verdade, é preciso estar em unidade com Deus. E a Bíblia, irmãos, é útil para ensinar a verdade. Eu fico observando, irmãos, que há muitos que buscam conhecer essa verdade de Deus numa série de literaturas e deixam em segundo plano a Bíblia. Preferem literaturas em detrimento da palavra de Deus. Eu quero falar para você, é invertido. Desejas conhecer a Deus? Leia primeiro a palavra. Consuma a palavra, medite na palavra, ore a palavra, peça ao Espírito Santo de Deus para trazer revelação da palavra, porque o Espírito de Deus não vai se calar, ele há de falar com você e há de revelar a palavra na profundidade. Amados, não há nada mais importante, não há nada mais precioso. Você precisa comer a palavra de Deus. E eu quero falar para você, crente que não ler a Bíblia, presta atenção, crente ou cristão que não ler a Bíblia, tem alguma coisa errada com ele, tem alguma coisa errada. Impossível que ele fique de pé, impossível que ele continue andando com Deus, impossível que ele vença as tribulações, as dificuldades, os ataques, que ele tenha discernimento para pisar nos lugares certos. É por isso, irmãos, que nós temos observado tanta gente fazer cada loucura, cada coisa muito louca, cada piração. Cada dia que passa você lê uma notícia diferente. Porque a igreja A está fazendo tal coisa, a igreja B está fazendo não sei o quê, a igreja C faz aquilo, a igreja D faz outra coisa, e você passa e procura isso na palavra, e você não consegue encontrar um suporte, um texto que lhe dê base para falar, poxa, eles estão agindo bem, é por aí mesmo. Por que eles fazem dessa forma? Por que fazem assim? Sabe por quê, amados? Porque tem muitos que não querem conhecer a palavra de Deus, não querem ouvir o ensinamento do Espírito Santo de Deus, mas querem agir segundo aquilo que acham, segundo aquilo que querem e fazem segundo o seu próprio entendimento, segundo o seu próprio coração. Nós somos chamados a voltar para os princípios de Deus, porque a palavra de Deus nos diz em 2 Timóteo 3,16, pois toda escritura sagrada é inspirada por Deus. Se é inspirada, não pode haver erro.
E ainda é útil para ensinar a verdade e também para condenar o erro. Amados, quantos de nós pecamos inocentemente? Quantos? O pecado inocente até que pode existir, aquele pecado que você não tem consciência dele. Quantos pecam por desconhecer? Quantos? Pouquíssimos. Aqueles que conhecem a palavra de Deus, irmãos, aqueles que foram ensinados pela palavra, que tiveram a orientação do Espírito Santo de Deus, é quase impossível que pequem na ignorância. Geralmente, irmãos, todas as vezes que o pecado é cometido, nós somos condenados pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus que deve habitar em nossos corações, esse Espírito, ele age a nos trazer, irmãos, a nos trazer dentro da nossa mente a consciência que nós pecamos contra Deus e a nos inquietar com o nosso pecado. É o Espírito de Deus que nos condena. É o Espírito de Deus que traz essa condenação à nossa mente. Mas por quê, irmãos? Porque você conhece a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que te dá a direção. É a palavra de Deus que é parâmetro na tua vida espiritual. Se há, meu amado, se há uma norma, se há uma orientação, uma regra, essa regra nós a encontramos na palavra de Deus, nós a encontramos na Bíblia. E eu quero afirmar para você, aqueles que estão dentro da verdade de Deus, pode até pecar, com certeza pecam, mas não ficam no pecado, não ficam no erro, não ficam porque o Espírito de Deus os condena, os incomoda e os leva a rever os seus conceitos, a rever os princípios e a abandonar a prática do erro. Mas só é possível você ter esse discernimento se você é ensinado pela verdade. Se você é ensinado pela verdade, a verdade é a palavra de Deus, você precisa conhecer a palavra de Deus. Irmãos queridos, tudo quanto vamos fazer nessa terra, tudo, nós precisamos observar regras. Todas as coisas estão hoje debaixo de uma série de regras. Se você é motorista, você tem toda uma regra de trânsito. Se você é piloto, por exemplo, você precisa aprender tanta coisa, não é verdade? Se você é um engenheiro, Deus do céu, quantas regras você precisa observar para que a tua construção não caia? Assim é a vida, irmãos. Vivemos uma vida na qual muitas regras precisam ser observadas para que nós possamos viver bem. No aspecto espiritual, é a mesma coisa. Se eu quero ter comunhão com Deus, se eu quero crescer na presença do Senhor, se eu quero ser de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus, falar em línguas, ter visão, ter profecias, ter revelação, discernimento da palavra, se eu quero ser pregador, se eu quero ser também cantor, enfim, seja qual for a área que você queira trabalhar ou queira ser útil dentro do reino dos céus, você primeiro precisa se encaixar nas regras que Deus tem para você. E essas regras estão estampadas na palavra de Deus, estão ali explicitadas na palavra do Senhor. É preciso apenas lê-las e praticá-las, lê-las, acolhê-las ao teu coração e colocá-las em prática no teu dia a dia. Uma coisa interessante, irmãos, é que aqueles que observam essas regras, eles recebem o Espírito Santo de Deus, e o Espírito Santo de Deus te capacita a viver segundo princípios de Deus. Não é difícil, não é. É difícil para aqueles que não querem viver segundo o Espírito, mas querem viver segundo a carne, porque se querem viver o espiritual, mas segundo os princípios da carne, impossível é. Será apenas enfado, cansaço, sofrimento, problemas e problemas e problemas.
Mas aqueles irmãos que colocam as suas vidas nas mãos do Espírito de Deus e permite que o Espírito tome a sua existência, que envolva a tua vida, que te encha poderosamente, que faça você transbordar com a sua presença, estes conseguem andar por sobre as dificuldades e conseguem, além disso, irmãos, dar um testemunho de vida que seja em comum acordo com a vontade de Deus. Poderão olhar para você e apontar e dizer: aquele anda com Cristo Jesus. Aquele anda com Cristo Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que transborda na tua existência. Então, irmãos, aqueles que conhecem a palavra, conhecem a verdade, estes são tocados, são alertados pelo Espírito de Deus quando estão em pecado, quando estão em erro. 2 Timóteo 3,16: pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro e corrigir as faltas. Corrigir as faltas. Se você, meu irmão, quer corrigir a falta, se você quer orientar alguém, eu quero falar para você: use a palavra de Deus como parâmetro. Use a palavra de Deus. Porque através do uso da palavra você terá condições de corrigir as faltas, tanto as suas, como você orientar alguém que está em falta. A Bíblia já nos diz: se eu conheço alguém que está em pecado, é meu dever, é teu dever que me ouve, ir até esta pessoa e alertá-la do seu pecado. E falar do seu pecado está em Ezequiel, capítulo, bem no início do livro. E falar do pecado daquela pessoa, para que ela tenha consciência do seu erro e possa, assim, confessar o seu pecado e buscar de Deus o arrependimento. Mas para que você possa corrigir, amados, é preciso que conheças a palavra, esteja cheio da palavra, no mover do Espírito e usar a própria palavra. Eu não posso chegar para você e falar assim: porque usar saia é pecado, o correto é usar calça, ou vice-versa. Mas com que parâmetro eu posso falar que é pecado você usar saia? Qual o parâmetro que eu posso usar para falar a você que é errado usar calça? Qual o parâmetro? Elias Oliveira, é a doutrina. Que doutrina? A doutrina da igreja. Mas a doutrina da igreja tem como base o quê? Não sei, porque é desse jeito. Não funciona, irmãos. O nosso parâmetro para corrigirmos as faltas, para falarmos do pecado, é usarmos a Bíblia. Se está na Bíblia, nós temos como certo a base para falarmos do pecado. Mas eu não posso, meu amado, usar de outras fontes para apontar a vida das pessoas. Não posso. Se você quer corrigir alguém, use a palavra de Deus. Use a palavra de Deus. E no final do versículo, na última parte diz, 2 Timóteo 3,16, a última parte diz: corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Eis aí a orientação de Deus. Qual é a fonte, irmãos? Qual a fonte? Qual o manual que nós vamos usar para ensinar a maneira certa de vida para as pessoas? Qual é? É o livro do escritor tal, porque aquele escritor tal é muito abençoado, cheio de unção. São as palavras do pastor Elias Oliveira, porque o pastor Elias Oliveira é cheio de unção. São as palavras do pastor não sei quem, porque o pastor não sei quem está na televisão. Vamos usar os princípios dele para ensinar a maneira certa de viver? Não, amados. A Bíblia é clara. Ela diz: ensinar a maneira certa de viver. Mas o que é que ensina a maneira certa de viver? As Escrituras, irmãos. As Escrituras. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade a vocês, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Essa é a nossa fonte de ensinamento.
se eu quero ensinar alguma coisa para alguém, se eu quero pregar alguma coisa para alguém, eu não posso usar um livro de fulano de tal, eu não posso usar uma pregação de fulano de tal, eu quero mostrar na palavra, porque a Bíblia, meu irmão, me isenta de responsabilidade. A palavra de Deus, ela é responsável por si própria, porque foi o Espírito Santo de Deus que a inspirou, ela que traz sobre si próprio o poder, a autoridade. Não sou eu, a minha palavra, o meu achar, o meu entendimento, a minha teologia, as minhas teses, enfim, não são essas coisas que são úteis para ensinar a maneira certa para alguém viver, mas é a palavra de Deus. E se eu vos falo alguma coisa aqui, e se eu vos ensino alguma coisa, eu tenho como base a palavra de Deus, porque eu tenho convicção plena, se eu quero falar do amor do Senhor, a base é a Bíblia. Se eu quero falar de santidade, a base é a Bíblia. Se eu quero falar de princípios de Deus, a base é a Bíblia. Se eu quero falar de pecado, a base é a Bíblia. Isso, meu irmão, eu posso falar sem medo de estar errando, porque é a base que foi deixada por Deus para a minha vida e também para a tua vida. Eu quero chamar a tua atenção. Saia daquilo que é periférico. Saia daquilo que é periférico. Volte os teus olhos para a palavra de Deus. Tem muitos que já não leem a Bíblia porque preferem ler manuais que são escritos por homens. Há muitos que não mais leem a palavra porque acham enfadonha, acham cansativa, mas se você ler o livro do autor tal, você vai entender a Bíblia melhor porque ele expõe de forma clara, etc. E está ali também a orientação dele, o ensino dele, está ali a direção que ele dá. Eu quero falar para você, saia disso, saia daquilo que é periférico, mas volte somente para a palavra. Porque quando você mergulha nas páginas sagradas da Bíblia, o Espírito de Deus vai te trazer a revelação, mesmo que você não tenha estudado teologia, mesmo que você não seja doutor em teologia, mesmo que você não tenha um estudo muito elevado, mesmo que você tenha apenas o ensino fundamental, mas é o suficiente e será o suficiente para você ler a Bíblia e o Espírito Santo trazer a revelação a você, porque a palavra de Deus, ela é escrita para os simples, e os simples, porém, com o coração cheio do Espírito Santo de Deus, entendem aquilo que Deus quer para cada um de nós. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, com essas situações todas. Porque muitas vezes nós queremos complicar demais aquilo que é muito fácil. Eu estou lendo para vocês, por exemplo, na Nova Tradução na linguagem de hoje. Essa é a versão que eu estou usando aqui. E ela fala de forma extremamente clara o texto. Mais uma vez para vocês, 2 Timóteo 3, versículo 16. Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Será que alguém tem dúvida em entender esse texto? Será que alguém não conseguiu entender esse texto? Será que alguém não conseguiu entender aquilo que o Espírito Santo quer falar através do apóstolo Paulo? Será que alguém ficou em dúvida a respeito da afirmação do apóstolo Paulo? Eu creio que não, porque o texto é extremamente claro. Mas eu preciso permitir que isso encontre lugar dentro do meu coração. Não apenas ler, não apenas decorar, mas é praticar, irmãos. É praticar essa verdade do Senhor. É permitir que essa verdade adentre o meu coração. É permitir que essa vontade do Senhor me envolva de uma forma tão intensa, a ponto que eu vá refletir nas minhas ações, nas minhas atitudes, a presença, a pessoa de Cristo Jesus. E poderão olhar para mim e enxergar em mim que sou de Deus. Eu quero falar para você, é preciso nos colocarmos em sintonia com o Espírito de Deus. Porque é Ele que vai te inspirar, é Ele que vai te usar, é Ele que vai te mover, que vai mover através de você, que vai te batizar, é Ele que vai agir de forma poderosa através de você. Você será apenas canal, mas é um canal que precisa estar em perfeita unidade com a vontade do Pai Eterno. Meu amado, meu conselho para você é, leia a Bíblia, coma a palavra. Coma a palavra. Tenha um momento de oração, mas tenha também um momento de leitura da palavra. Encontre tempo na agenda da tua vida para reservar
tempo para ler a Bíblia. Tem que ler a palavra, irmãos. Tem que ler, tem que meditar, tem que, dentro do possível, estudar um pouco a palavra para que você conheça aquilo que você quer viver, isto é, a vontade de Deus para você. Se você agir assim, meu amado, eu quero afirmar para você que o Espírito de Deus virá sobre a tua existência, encherá a tua existência de uma forma tão maravilhosa que você será usado poderosamente por Deus onde quer que você esteja. Mas é preciso, amado, colocar-se em posição de atenção diante de Deus. Tomar atitude e viver Deus nas tuas ações. Esteja atento àquilo que o Espírito de Deus quer falar ao teu coração. Amém? Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida. Que o Senhor te abençoe de uma forma intensa, de uma forma poderosa, e que essa revelação da palavra, ela seja contínua sobre a tua existência por todos os teus dias sobre a face da terra. Que Deus o abençoe e o guarde, é o que eu declaro em nome de Jesus. Amém, Senhor.